está de vento em popa, produzindo, todo mundo manda e todo mundo obedece e todo mundo trabalha, porque a cooperativa é um estado de consciência. Ninguém obriga ninguém a ficar numa cooperativa. Outra coisa que eu aprendi, Conselho, outra coisa que eu aprendi é que quando nós brigamos aqui para que a gente flexibilizasse a legislação sobre cooperativa, que até precisou mudar o comportamento do Banco Central para facilitar a vida da cooperativa, eu imaginei que milhões de pessoas iriam correr para as cooperativas. Não era verdade. Ou seja, a cooperativa ela não pode nascer de cima para baixo. Ela não nasce por decreto. Ela não nasce por lei. A cooperativa é um estágio da evolução do conhecimento da espécie humana no seu aprendizado da convivência coletiva, das decisões coletivas e de repartição dos ganhos e dos prejuízos. Ou seja, leva um tempo para que um ser humano aprenda a viver em comunidade. E muito mais tempo ele leva para aprender a trabalhar de forma solidária. Aprender a dar ao invés de querer receber. Saber esperar o tempo de plantar e o tempo de colher. E eu acho que foi isso, Paulinha, que vocês conseguiram fazer. Certamente nós estamos longe de atingir a perfeição, sabe, do nosso crédito solidário, das cooperativas, do nosso trabalho, estão muito longe. Mas o dado concreto é que nós estamos mostrando ao Brasil e ao mundo de que é possível a gente não ter apenas um jeito de trabalhar, um jeito de ganhar a nossa vida e um jeito de prestar serviço ao nosso país. Tem múltiplas e infinitas possibilidades que muitas vezes é resultado da criação ou da criatividade, da inteligência do nosso povo. Eu, todo ano, no dia 23 de dezembro, vou embaixo de um viaduto lá em São Paulo me encontrar com os companheiros que não querem mais ser chamados de catadores de papéis. Então agora é chique. Agora catadores de materiais recicláveis. E eu tive a oportunidade de ir com esses companheiros ao BNDES quando, pela primeira vez na história do BNDES, os catadores de papel entraram lá para fazer um crédito. E na última vez que eu fui lá, foi disponibilizado 200 milhões de reais de crédito para... E esse ano é o meu último ano, mas se Deus quiser, levarei a Dilma para, sabe, passar o bastão para ela lá. É importante, porque é isso, gente, que é isso que faz acontecer o milagre da crença do povo. Um governo não pode ser medido apenas pela quantidade de quilômetros quadrados, pela quantidade de trilho, pela quantidade de ferro, pela quantidade de casa. Um governo também ele é medido pela qualidade da relação que ele estabelece com a sociedade. Na hora que a gente estabelece essa relação verdadeira, em que eu olho nos olhos de vocês e vejo que vocês não estão mentindo para mim, e vocês olham nos meus olhos e veem que eu não estou mentindo para vocês, está consolidada a coisa mais perfeita da nossa passagem pela Terra, que é a confiança entre os seres humanos. É uma convivência com um pouco de amor, sem egoísmo, porque no fundo, o que é ser presidente da República? Qual é a diferença de ser presidente da República do que ser presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, que eu fui durante o seu tempo? Qual é a diferença de ser presidente da República do que ser diretor
ser presidente do seu síndico do prédio. Os problemas são os mesmos. As pessoas são as mesmas. Pode ter uma dimensão maior ou menor, mas no fundo, o que conta é que se você exerce uma função de direção em algum lugar, só vale a pena você exercer se as pessoas que te elegeram confiarem em você. Se as pessoas que te elegeram acharem que você está fazendo aquilo que ela queria que você fizesse na região. Então, eu vou deixar o governo daqui a um mês e pico, está vindo rápido. Demorou tanto com a oposição, mas para mim foi tão rápido. Ou seja, eu saio com duas coisas que eu acho que são as coisas que marcam a minha vida. Primeiro, a relação de confiança verdadeira. Eu nunca, em nenhum momento da minha vida, perdi noção de onde eu vim. E muito menos perdi noção para onde eu vou. Nunca, em nenhum momento, poderia estar andando na carruagem com uma rainha da Inglaterra, ou com uma rainha da Suécia, ou poderia estar numa reunião do G20. Eu nunca perdi noção de quem, neste país, ao longo de tantos anos, eram os meus companheiros. Porque alguns são companheiros eventuais e outros são companheiros aceitos. Ou seja, os mesmos que não me chamam de presidente, que me tratam de companheiro Lula, ou lá no sindicato que me chamam de baiano, quando não me chama de outras coisas. Ou seja, a ousada medida, que não aprendeu nem a me chamar de excelência. Mas eu tenho certeza que quando eu não for mais presidente, são esses companheiros que serão os meus companheiros até outra jornada que nós vamos levar. E eu tenho a convicção que vocês, companheiros e companheiras da economia solidária, ainda não foram reconhecidos. Não foram reconhecidos pela grande imprensa, não foram reconhecidos ainda pelos grandes economistas, não foram ainda reconhecidos por muitos lugares que deveriam reconhecer. Porque no momento em que os pseudo-sábios desse país não sabiam o que fazer com o desespero de um trabalhador desempregado, vocês, humildemente, apresentavam uma mão de esperança para as pessoas começarem a acreditar outra vez. E eu quero... Não é todo mundo que aprendeu a dar valor a isso. Não é todo mundo. Essa é uma coisa que às vezes não é o número que fala alto, é o gesto. Às vezes essa é uma coisa que a gente não vê com a sabedoria da nossa consciência, mas que a gente vê com o sentimento do nosso coração. E eu sei o quanto vocês batalharam para chegar onde nós chegamos. O que é importante é que vocês acreditarem e continuam acreditando, porque se Deus quiser, a nossa presidente do 1 de janeiro vai fazer mais e melhor do que nós fizemos